eu supus o poder que vem de cima. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Aqui nossa tela de contatos para um possível agendamento. Dizendo que esse link aqui nos remete ao blog Net Dominical, onde temos as lições da revista da Escola Bíblica Dominical, tanto da editora CPAD quanto da editora Betel. Estou fazendo aqui uma promoção desta gigantesca obra que nós temos elaborado, de nossa autoria, uma das mais perfeitas obras de escatologia. A promoção é R$20. Esse livro, que é um e-book, está disponível. Você pode nos ajudar na obra de missão tão carente. Nós temos uma responsabilidade de abarcar o mundo inteiro propalando a palavra de Deus, e temos um pequeno terreno em Moçambique onde nós queremos desenvolver ali uma base de missão, mas nos falta recursos. E quando você adquire um livro desse, por exemplo, você estará ajudando a obra de missão e Deus lhe gratificará ricamente. Você pode depositar, aproveitando essa promoção, na conta aqui explicitada, mandar o recibo para este e-mail e nós automaticamente liberaremos a senha de acesso para você. Você vai ficar maravilhado e será de grande proveito para a sua vida. O estudo de escatologia, nós estamos aqui explicando versículo por versículo do livro de Apocalipse, que são 22 capítulos, 404 versículos, e você será bem gratificado com a leitura desta obra, tendo em vista que o livro de Apocalipse é um livro de difícil alcance às pessoas devido à sua linguagem e figuras. Nós estamos interpretando o Apocalipse na escola ou vertente futurista. Sabemos que existe pelo menos 5 vertentes: historicista e preterista, idealista, futurista e eclética. Nós estamos na interpretação da vertente futurista, que é a mais aceitável e utilizada pelas Assembleias de Deus e as igrejas pentecostais. O seu horizonte cultural bíblico se dilatará ainda mais ao cabo da leitura desta obra espessa, e nós estamos fazendo um preço bem acessível, R$20. A lição de hoje é a lição 4, direcionada para o dia 23 de julho de 2017. O tema: o perfil dos enviados de Cristo. Texto áureo: e disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos 22 e 21. Verdade aplicada. Jesus Cristo fez de sua missão um modelo para a nossa, enviando-nos ao mundo. Textos de referência: Atos 20, versículos de 17 a 21. Meu querido irmão internauta, o processo de pregação do Evangelho é tão impressionante que até os anjos observam e estão atentos com grande interesse. 1 Pedro 1 e 12. A tarefa de anunciar as boas novas de salvação é dos discípulos de Jesus Cristo. João 20 e 21. Uma das mais interessantes e promissoras promessas está direcionada àqueles que propagam as boas novas do Evangelho. Até os anjos desejaram fazer esse anúncio, anunciar. Então, quando alguém começa a anunciar o Evangelho, tem esse interesse de levar as boas novas, ele será grandemente gratificado, porque bênçãos inefáveis estão reservadas àqueles que assim o fazem. Aqui nesta lição nós vamos entender esse mistério e ver sobre aqueles que se predisponibilizam a anunciar as boas novas de salvação, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. O caráter de
um enviado. Eu gostaria de lembrar aqui que o caráter é o aspecto psicológico da personalidade, é um dos 4 elementos que compõem a personalidade, é aquilo que repercute no indivíduo. Então o apóstolo Paulo é um exemplo de perfil aprovado para a obra evangelizadora. Ele era um homem temido por perseguir o povo cristão. Todavia, após encontrar-se com Jesus e receber a salvação, tornou-se um importante instrumento na evangelização. O apóstolo Paulo aqui, ele tem as condições favoráveis para ser um anunciador do evangelho de Cristo. O seu caráter, aquilo que repercutiu dele outrora, foi amortizado a partir do momento que ele teve um encontro saudável com Cristo e passou a ser outro indivíduo. E sentiu sobre os seus ombros a responsabilidade de anunciar as verdades de Cristo, que transforma o homem em pecador. Nós vamos ver aqui ele como servo santo e virtuoso. Servo, quem diria que na pele de um homem que respirava ameaças e mortes, como Saulo, estava um apóstolo? Ele mesmo diz e se declara apóstolo abortivo, ou seja, aquele que vem fora do tempo, porém um dos mais alvissareiros apóstolos de Cristo. Ele não esteve presente, não fez parte do rol dos 12 apóstolos, porém ele veio e fez coisas até mais grandiosas do que os outros apóstolos. Ele foi um grande propagador do evangelho, como ninguém. Ele é autor de 13 cartas apostólicas e propagou o evangelho, segundo um livro que nós temos, que coloca em xeque as 100 personagens mais alvissareiros da terra, os 100 homens mais importantes que o mundo já conheceu. O apóstolo Paulo está colocado em 6º lugar. Tamanha foi a sua influência sobre o mundo. Então, ele passou a se interessar sobremaneira. E quem diria, aquele homem perverso, mau, que perseguia os cristãos, perseguia a igreja, prendia, matava os cristãos, no seu interior estava algo tão precioso que se despertaria e viria à tona posteriormente, e ele se transformaria num dos mais importantes evangelistas e apóstolos que o mundo já conheceu. Ele teve essa sua experiência com Cristo na sua conversão na estrada de Damasco. Todos conhecem a história de Paulo. E a partir dessa conversão, deste encontro com Jesus Cristo pessoalmente, ele passou a ser um mensageiro eficaz. Todos precisamos estar comprometidos com o serviço da evangelização. Assim como Paulo teve uma experiência com Deus, nós que tivemos também precisamos sentir a mesma responsabilidade. Ele era servo, ele veio para servir. Santo. Como pregador da palavra de Deus, Paulo zelava por sua reputação diante de todos. Atos 20, 18. Ele se colocou como um exemplo digno de ser seguido desde o primeiro dia em que chegou à Ásia. Porém, ter o caráter santo é ir além da boa reputação. O apóstolo Paulo não estava preocupado com o prestígio humano. Seu zelo ia além do conceito que as pessoas poderiam formular acerca de sua pessoa. Paulo estava preocupado primeiro em agradar a Deus. Gálatas 1 e 10. Aliás, aqui é a resposta de uma das perguntas do questionário. Ele se preocupava, acima de tudo, em agradar a Deus, não em agradar ao homem. Ter um caráter santo é distinguir-se entre os demais, fazendo sempre realçar as virtudes do Senhor Deus, que não somente habita em nós, mas também coordena nossas atitudes. 1 Coríntios 9, 23 e 27. Um homem santo, ele tinha os seus olhos fitos em Jesus Cristo. Ele aspirava, acima de tudo, a agradar a Deus, não ao homem. E a sua vida se tornou um modelo, um verdadeiro paradigma para os cristãos primitivos. O apóstolo Paulo serviu de exemplo. Apóstolo abortivo, conforme ele mesmo assevera, porém um homem zeloso, um servo, um homem santo. Ele procurou buscar tanto a Deus, que
até a sua roupa curava os enfermos. Aonde Paulo passava, as pessoas com os aventais que pegava de Paulo, com a roupa, alguma coisa, alguma peça de vestimenta que Paulo tinha utilizado, colocava sobre si e eram curados. As pessoas eram curadas das suas enfermidades. Um homem santo. Oh, glória a Deus! Como nós estamos precisando de homens santos como o apóstolo Paulo nos tempos presentes. Como nós estamos precisando de Paulos nos tempos odiernos. Hoje nós temos uma gama de obreiros, de vidas desconcertadas, de vidas que não agradam a Deus, de um caráter pervertido e que se dizem homens de Deus, tentando anunciar o evangelho, porém não tem a característica inerente de um pregador que foi transformado, que teve uma experiência profunda com Deus. O pregador do evangelho, o homem que leva a mensagem de Cristo, precisa ter passado pelo processo da regeneração, que é a mudança radical que passa o homem e tende a ser uma nova criatura. Um dos 3 aspectos da salvação é a santificação. Virtuoso, Paulo expõe que servia ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e enfrentando ciladas e tentações. Atos 20 e 19. Um servo de Deus deve viver focado, porque a nova vida exige que sejamos virtuosos. A nova vida é em Cristo. 2 Pedro 1 e 5. Não estamos isentos de sermos recusados ou ignorados, mas devemos pedir a Deus graça para suportar as pressões que a missão nos exige. É preciso esforço e fazer todo o possível para sermos virtuosos. A palavra virtude, em 2 Pedro 1 e 5, admite vários sentidos: excelência, boa, qualidade, bondade. São aspectos que precisam estar presentes na vida daquele que é enviado pelo Senhor Jesus para continuar a grande obra da evangelização. Paulo, ele apresenta aqueles que estão ao seu alcance a sua grande virtude em suportar as tentações. Rejeitado. O apóstolo Paulo foi um homem rejeitado. Estatura franzina, delgado, doente, tinha problemas sérios de visão, foi rejeitado, preso, levou várias quarentenas de peia, teve os seus últimos momentos de sua vida num presídio, numa prisão mais mesquina em Roma, mas era um homem virtuoso, aleluia. Tinha virtudes, glorificado seja o Senhor. A pergunta que se faz é: qual a virtude que está em nós quando nos pretendemos anunciar o evangelho? Segunda parte, a motivação de um enviado. Aqui, o comentarista nos apresenta a motivação de um enviado. A motivação é a energia que coloca em movimento o ser humano. Se não tivermos essa energia, a motivação, não faremos nada. A motivação é o princípio de uma ação voluntária e consciente. Vejam alguns fatores que motivaram o apóstolo Paulo em sua tão brilhante missão. Aqui nos subpontos 1, 2 e 3. Obediência à visão, amor pelos perdidos e senso de urgência. Então vamos aqui. Obediência à visão. Toda missão tem um destino a nos levar. Deus não nos chamou para sermos espectadores. Sempre que vemos o Espírito de Deus na Bíblia, ele está realizando algo. Gênesis 1 e 2. O próprio Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5 e 17. Uma vida sem propósito é vazia e sem motivação. Paulo foi movido por uma visão. O Senhor o escolheu para ser apóstolo dos gentios. Ele foi fiel à visão celestial, testemunhando tanto a grandes quanto a pequenos em sua trajetória evangelística. Atos 26 e 19. A sua visão, a partir do momento que ele foi chamado para anunciar, ele teve uma obediência completa a esta visão.
É bom que se diga aqui a todos vocês que pretendem ou que são aspirantes a evangelistas, a apóstolos, a serem enviados a levar as boas novas de Cristo, precisamos ter obediência à visão. Aquilo que Deus nos mostrou para fazer, precisamos seguir na risca. Aleluia. Eu não quero servir aqui de exemplo, mas apenas comentar que nós já estivemos em vários lugares deste mundo, na Argentina, Paraguai, Uruguai, Vale do Jequitinhonha, Rio Grande do Sul, Roraima, Amazonas, África, Moçambique, África do Sul e tantos lugares fazendo a obra de Deus. Batizamos lá no Mar Índico, batizamos no Mar Atlântico, ou seja, no Oceano Índico e no Oceano Atlântico. Fizemos a obra do Senhor. E quando eu não estou fazendo em outros lugares, missão transcultural ou em outros lugares, por exemplo, agora, eu estou com a ferrenha obediência ao mandato de Cristo, anunciando através da internet, fazendo vídeos, pregações, explicando lições da revista Escola Bíblica Dominical, e o mundo inteiro está ouvindo o som do Evangelho em proporções exíguas. Na verdade, eu sou apenas um grão de areia em relação aos múltiplos missionários que estão a serviço de Deus. Porém, nós estamos indo até a África, até a Ásia, até a América do Norte, a América do Sul, Central, até a Europa. Nós recebemos comentários de pessoas dos vários lugares do mundo agradecidas pelos vídeos que nós temos postado na internet com as mensagens. Isto é muito gratificante. Então nós temos uma responsabilidade e obediência à nossa chamada. Desde criança fui chamado para anunciar e tenho feito isto. Às vezes, quando não estou indo por terra, eu vou pelo ar, que a velocidade é maior. Então você pode, meu irmão internauta, criar condições, mecanismo para você desenvolver a sua chamada. Se você for esperar pelo homem, às vezes você fica afunilado, você fica cerceado até de assim fazer, mas você precisa ser fiel à visão. Deus te chamou para ser um missionário, Deus te chamou para ser um vaso. Faça a obra, não espere pelo homem, não espere por uma grande convenção, não espere por um pastor de renome que possa estar te enviando. Tudo isso é muito bom se tiver, mas se não tem, vamos fazendo, aleluia. Faça, anuncie o Evangelho, obedeça, faça aquilo que Deus te tem determinado. Veja que os grandes homens não tiveram apoio. Muitas vezes nós somos rejeitados. Pensa você que eu sou bem recebido em todos os lugares? Não, às vezes rejeitado até pelos próprios consanguíneos, pelos os próprios amigos, pessoas que estão nos circundando no dia a dia. Às vezes somos rejeitados, discriminados, mas nós estamos fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Não estou esperando pelo convite de um pastor de renome, por uma igreja pomposa. Não estou esperando a ser convidado por pessoas ilustres. Isto tudo é muito bom, não somos contra isso. Porém, nós estamos fazendo a obra de Deus. Você precisa fazer. Organize sua vida como evangelista, como missionário do Senhor. Vá, a internet tem uma porta aberta. Você pode fazer isso de graça. Aleluia. O amor pelos perdidos. Todo cristão deve possuir um profundo amor pelos perdidos. Sem este amor, não vamos fazer nada. Nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Ele expressou seu amor até no momento da crucificação. Veja quando ele diz, olha para um lado, para o outro, vê dois ladrões e um que está arrependido, diz, vamos comigo para o meu paraíso. Vamos para a minha morada, para a minha casa. E devemos sempre permitir a frutificação do amor de Deus pelos perdidos através de nossas vidas. Em Atenas, o apóstolo Paulo encontrou uma cidade tomada pela idolatria. Isto comoveu seu espírito de tal maneira que resolveu propagar a luz da verdade para salvar o povo da cegueira e da perdição. Atos 17, 16 a 17. Tomado pelo amor
e inspirado pelo Espírito Santo, ele testemunhou acerca de Cristo e da ressurreição, e alguns creram em sua palavra. Atos 17 e 34. Está aqui. Um profundo amor, o missionário, o apóstolo, o enviado de Deus, precisa ter este amor profundo pelos perdidos, compaixão pelas almas. Você deve ler aquele livro, O Clamor do Mundo, que é um best-seller na área evangélica. Você vai ver que o mundo clama, as pessoas estão carentes, os vários lugares deste mundo, que há uma quantidade enorme de pessoas carentes, precisando de ouvir uma palavra de resgate. Precisamos ter no nosso coração o amor pelos perdidos, disponibilizar aquilo que você tem. Quem sabe você fez um curso de teologia, fez uma graduação, fez uma pós-graduação. Aproveite isso, meu irmão. Use estratégias. Não fique só com isso para você, mas libere para o mundo. Compartilhe. Vamos compartilhar com os perdidos. Você é responsável em anunciar o Evangelho. Senso de urgência. Ao refletir sobre Paulo em Atenas, percebemos o seu senso de urgência. Atos 17 e 16. Atenas, uma das principais cidades da Grécia antiga. E quando Paulo chegou ali, ele sentiu a necessidade do povo. A idolatria predominava. Quando visitou o Areópago, ele viu túmulos dedicados, com expressões dedicadas a vários deuses, e ele viu ali ao Deus desconhecido, e ele, justamente em cima dessa realidade, ele anunciou o Deus desconhecido dos gregos, que era o Senhor Jesus Cristo. O termo usado por Lucas é paradoxum, que tem o sentido de afiar, amolar, acelerar. Quer dizer, a palavra temática aqui desse tópico é aceleração, urgência, brevidade. É necessário que o evangelizador tenha uma visão clara da situação espiritual dos que ainda não nasceram de novo, para que possua um senso de urgência, celeridade, pressa. Os perdidos precisam ouvir a mensagem do Evangelho para que possam se arrepender. Devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, pregando a mensagem do Reino de Deus. Mateus 9:35. Essa urgência precisa estar em nós. É hoje, é agora. Precisamos anunciar agora, sair agora, anunciar de qualquer forma. Pode ser indo nas casas, pode ser através de emissoras de rádio, pode ser através de televisão, pode ser através da internet, não interessa. Faça, vá agora. Temos que ter esse senso de urgência. E Paulo viu a situação dos gregos, a idolatria predominando. Ele ali mesmo, ele começou a fazer um trabalho de evangelização, anunciando o Deus desconhecido dos gregos, que era Jesus Cristo. E ele ganhou algumas pessoas, não foi muito. Às vezes nós queremos uma multidão, queremos numerosidade. Não, às vezes quando ganhamos ganhamos o mundo inteiro. Aleluia. Terceira parte, responsabilidades e recompensas. Anunciar o Evangelho é uma responsabilidade seguida de grande recompensa. Devemos entender isto, que as recompensas advindas dos céus, do nosso Senhor, são numerosas. O trabalho de um servo de Deus nunca será vão no Senhor, porque Ele é galardoador de todos os que o buscam e sempre recompensará aqueles que produzem em sua seara. Mateus 25:21, Hebreus 11:6. Vamos ver aqui, através dos subpontos, essas responsabilidades e recompensas àqueles que anunciam o Evangelho. Um coração zeloso como de um pai. Um compromisso com a vinda do Senhor, a recompensa dos enviados. Então vamos ao subponto 1. Um coração zeloso como de um pai. O apóstolo Paulo desejava apresentar a Jesus Cristo não somente um número de pessoas, mas pessoas tratadas, cuidadas, limpas e santas. 2 Coríntios 11:2. O zelo pela obra era paternal, que funcionava
desde a geração até o crescimento. Paulo não desejava entregar a Deus bebês piacentos. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Por isso ele os visitava, orava por eles, escrevia cartas e os alertava acerca dos perigos que tentavam usurpar sua fé e penetrar no seio da igreja. Não basta gerar bebês espirituais, deve-se cuidar até que cresçam ou encaminhar a quem deles cuide. 1 Coríntios 14 e 20. Bom, um coração zeloso como de um pai. Sabemos que o pai cuida. Ele tem um tratamento todo especial para com o filho. Desde a geração, cuidado ao nascer, cuida desse filho, ensinando, orientando, levando à escola, comprando o necessário para que ele sobreviva, roupa e outras coisas mais. Um pai tem um carinho todo especial e um zelo profundo e cuida dos filhos ou do filho. Este coração zeloso como de um pai precisa estar em nós para sermos um anunciador do Evangelho. Não é somente ganhar a pessoa para Cristo e deixar jogar. Não, cuidar. Veja o cuidado de Paulo, mandando carta. Por exemplo, Timóteo, que ele ganhou lá em Éfeso, deixou em Éfeso, escreveu 2 cartas para ele, inclusive a última, na pior circunstância que ele estava lá no nosocômio em Roma, que foi transferido para a prisão mais mesquinha. A segunda carta a Timóteo, Paulo escreve para Timóteo e fala que ele está sendo oferecido como aspersão de sacrifício e vai partir, vai morrer, mas ele consola, mesmo nos últimos momentos da sua vida. Nós precisamos ter o cuidado de preparar as pessoas. E como se prepara? Ensinando. Aqueles conhecimentos que nós temos, nós transmitimos, nós repassamos. Tem muitas pessoas que não estão desejosas de ouvir a palavra, mas muitos estão desejosos de aprender. Quando nós estamos predicando a palavra de Deus em uma igreja, muitos estão sonâmbulos e às vezes abrindo a boca, como quem comeu uma feijoada numa tarde de verão. Porém, muitos estão ávidos e desejosos de aprender, de absorver. Essas pessoas são merecedoras do nosso trato, do nosso carinho, do nosso desvelo, da nossa dedicação, fazendo-as crescer espiritualmente, preparando-as, moldando-as, entregando ao Senhor pessoas prontas para serem adoradoras e que agradem a Deus. Um compromisso com a vinda do Senhor. Todo aquele que está enraizado em Cristo deve ter em mente a realidade da vinda do Senhor. Atualmente, muitas pessoas nem se lembram dessa questão muito séria que é a vinda de Cristo, que está para vir, e muitos nem creem nisso. É por esse motivo que devemos anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, porque não sabemos quando o Senhor virá. Mateus 24:50. Ele vem a qualquer momento. A evangelização é um compromisso com o próprio Senhor. É necessário que falemos de Jesus em toda e qualquer oportunidade que se apresenta a nós. O tempo urge e os sinais estão mais claros a cada dia. Se não anunciarmos, muitos descerão ao abismo da perdição por nossa culpa. O Senhor nos entregou a boa semente, nos deu o seu Espírito Santo e nos capacitou com os dons espirituais. É sair e colher, porque os campos já estão prontos para a ceifa. João 4:35. Um compromisso com a vinda do Senhor. Jesus pode vir a qualquer momento. E se o seu vizinho, que não sabe dessa história de vinda de Cristo, ficar, você é responsável, porque você deveria ter anunciado, falado. Mesmo que ele não goste, fale. Porque quando Cristo vier, o sangue dele não cairá sobre você. Você anunciou. O tempo urge. Nós precisamos de anunciar hoje, agora. E pensar na vinda de Cristo. Quantas pessoas existem que não sabem da vinda de Cristo, que não conhecem essa história? Nós temos 7 bilhões e 300 milhões, mais ou menos, de pessoas na Terra, dentre as quais nós temos aí
uma gama de mais ou menos 4 bilhões de pessoas que não sabem dessa história divina de Cristo. Então precisamos anunciar. E no último subponto, a recompensa dos enviados. Oh, as boas novas do Evangelho anunciadas por alguém têm um preço, e o Senhor paga muito bem. O trabalho da seara do Senhor Jesus é árduo e inclui surpresas, dores, provações e perseguições. Todavia, em meio a tudo isso, o Senhor nos prometeu um prêmio por nossas obras. Oh, glória a Jesus! Me lembro que lá na África, lá em Moçambique, que é um lugar muito doentio, a água, às vezes não tratada, transmite doenças, e eu peguei ali uma doença, e uma ferida cresceu em mim nas costas, e eu já estava prestes a morrer, e o Senhor curou aquela minha enfermidade. Eu estava pregando na igreja, já não tinha forças para pregar com a dor nas costas e a ferida muito grande. Mas o Senhor curou a minha enfermidade, aleluia. Eu falei: Senhor, estou aqui anunciando as boas novas. Tu falaste que os pés daqueles que anunciam as boas novas são bem-aventurados. E por que eu estou assim? O Senhor me curou, aleluia. O Senhor nos dá vida longa, o Senhor nos dá poder, Ele nos dá a recompensa. O percentual é de 100 vezes mais, aleluia. É um prêmio glorioso. O Senhor honrará você, meu irmão internauta, você que está se predisponibilizando, você que simplesmente está se propondo a anunciar o Evangelho. Pensa você, quando você adquire uma obra dessa aí que nós apresentamos na introdução desse vídeo, você está cooperando com a obra de missão e Deus vai lhe recompensar, às vezes num mínimo gesto, aleluia, numa atitude simples. E eu digo a você que o Senhor, Ele retribui, Ele honra, Ele recompensa. Glorificado seja o Senhor. Eu peço a você que nos ajude a propagar o Evangelho. Se você está trabalhando num bom emprego, ou está aí no emprego, não tem como se deslocar, coopere de outra forma. Existem 3 formas de ser missionário. Uma é indo, outra é levantando um clamor e orando, e outra é contribuindo. E a recompensa é 100 vezes mais. Faça um teste. De novo, vou adquirir essa obra aí do pastor João Dias, que é dedicada exclusivamente para a obra de missão. Eu não tenho renda, eu sou uma pessoa, passei minha vida sendo professor na área secular, porém eu ultimamente não estou lecionando e não tenho uma igreja que me banca, mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor me tem determinado, e essas ajudas eu estou direcionando para a obra de missão, para aquilo que o Senhor me tem determinado, fazendo vídeos e fazendo algo para o Senhor, e Ele vai nos recompensar. Você pode fazer isso também, meu irmão. Você que é seminarista, você que é pastor, evangelista, presbítero, em qualquer lugar desse nosso Brasil, você pode anunciar o Evangelho e a recompensa será muito grande. Meu irmão, todo discípulo de Jesus Cristo, consciente de ter sido chamado para cumprir tão importante tarefa, enviado ao mundo, João 20 e 21, e capacitado com o poder do Espírito Santo, Atos 1 e 8, precisa ser perseverante no trabalho do Senhor até que Ele venha. Se nós fomos chamados e começamos a fazer a evangelização, precisamos persistir nisso até que o Senhor volte. Só vamos terminar quando o Senhor voltar. Não podemos fazer um tempo e abandonar. A lição nos trouxe os requisitos de ser um evangelizador, as características, o caráter. Nós tivemos aqui alguns exemplos, por exemplo, 2 paradigmas, 2 modelos dos mais alvissareiros, Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Eles foram persistentes, pregaram. Jesus transeunte nas
cidades pequenas, na Galileia, Jerusalém, na Pérea e em vários lugares. O apóstolo Paulo, na Grécia, fazendo viagens missionárias, aprendemos que estes dois modelos foram tão alvissareiros que ao longo dos anos e dos séculos são verdadeiros serviçais de Cristo e que nos mostram como devemos persistir e evangelizar ao longo de nossa vida. Deixo aqui esse questionário com as respostas para você pausar o vídeo e catalogar aqui essas respostas. Que Deus nos abençoe.